Oiê, tudo bem? Eu sou Débora Jati e tô aqui para o nosso segundo dia de live para o nosso Mat Pilates com o Joe, para que você possa entender exatamente como o Joe Pilates pedia, os seus exercícios dentro do livro dele. Bom, então ontem a gente falou, se você acompanhou o vídeo aqui com a gente, você assistiu o vídeo sobre The 100, né? E hoje nós vamos falar sobre o Roll Up, que é o segundo exercício, da série de solo e também o segundo exercício da sequência básica, de Pilates. E o que eu quero conversar com vocês hoje é sobre esse exercício maravilhoso que eu adoro, mas que muita gente tem dificuldade de fazer. Então, a gente vai colocar, aqui todo o The 100, o Roll Up, de fase a fase, para que a gente possa entender. Na realidade, ele é até aqui. Aqui já é Roll Over. Para que a gente possa exatamente entender o que ele queria em cada exercício. E esse é um exercício que é muito interessante, porque ele é visto, apenas essa fase do movimento onde Joe leva a sua mão bem próximo do pé e acaba que as pessoas elas esquecem o real objetivo do exercício, que é o alongamento da coluna, a mobilidade da coluna, principalmente o mobilizar vértebra por vértebra, e acaba pensando que, assim como o roll-up também acontece muito no spine stretch, pensa que o objetivo é simplesmente pegar no pé, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas vamos ler aqui o que ele dizia. O exercício roll-up é rolar para cima, Então, na posição 1, ele fala, deite-se apoiando todo o corpo no colchonete ou no chão, estenda os braços para trás, na largura dos ombros, com as palmas das mãos viradas para cima. Esse é um erro super clássico. Se você já cometeu esse erro, coloca aqui no comentário que eu quero saber se você já cometeu ou não, se você já viu alguém cometendo, Um erro, quando eu digo, não é que da maneira como você faz é errado ou não, mas é um erro perante livro de Joe, entendam, tá? Então, o que muita gente faz é a posição, a posição neutra. Então, essa mão aqui, Joe já dizia que no momento que você estava se preparando para o exercício, ela ficava com a palma da mão para cima. E vocês vão já entender o porquê que isso acontece. Continuando, estenda as pernas para frente, bem juntas, o joelho travado, que a gente já conversou sobre ele, E se você não entende ou não entendeu o porquê que a gente fala, que a gente já conversou sobre esse joelho travado, assiste o outro vídeo que você vai entender. Estenda os dedos dos pés apontando para frente e para baixo. Então, aqui nesse momento ele pede o pé praticamente em ponta, de bailarina, assim. Então, ponta do pé para frente e para baixo, Os dedos do pé apontando para frente e para baixo. Então, prolongamento, inclusive, no pé. Na posição 2, que a gente já vê aqui, a gente faz. Ele fala, Inicie inspirando lentamente e traga os braços na largura dos ombros, estendidos para frente e para cima. Então, o braço movimenta daqui para cima, criando um ângulo de 90 graus. Deixe os dedos dos pés apontando para cima. Nesse momento em que o pé sobe, o braço sobe, os pés também sobem. Então, nesse momento, ele já trabalha o two-way stretch como empurrando o calcanhar para longe e os dedos dos pés querem chegar na direção mais ou menos do joelho, assim, eu sempre dou esse feedback para os alunos. Empurra o calcanhar para frente e traz o dedo do pé na direção do joelho, que aí ele já faz aquele alongamento bem forte. Na posição 3, que a gente vê aqui, a gente lê, enquanto continua inspirando lentamente, ou seja, ele continua inspirando. Ele vai fazer esse posicionamento em inspiração e ele continua inspirando para fazer a terceira posição. Enquanto continua inspirando lentamente, incline a cabeça para frente e para baixo até o queixo tocar no peito. Joe falava aqui no livro dele, até o queixo tocar no peito. Mas a gente já entende, a gente vê,
que as pessoas, que muita gente já modificou isso é uma coisa que eu modifiquei. Eu não trabalho colocando o queixo no peito. A primeira vez que eu conheci o método de Joe mesmo, né, o clássico, vamos dizer assim, eu ensinei por um bom tempo, cola o queixo no peito, cola o queixo no peito. Hoje em dia eu não ensino mais, eu trabalho com muito two-way stretch, né, pensando no sentido de abrir realmente esse corpo, inclusive a região cervical, que ela é muito colapsada, até pela nossa rotina, né? Muito celular, muito computador, então a gente acaba ficando muito assim. Então eu tenho que abrir realmente essa cervical para trabalhar dessa maneira bem legal. E aí, eu não trabalho com esse queixo no peito. Hoje eu estava dando aula e eu até brinquei com os alunos. Imaginem que vocês têm um ovo cru embaixo do queixo. E que se vocês baixarem muito o queixo, o ovo cru ele fica assim, ó, mais ou menos assim, né? Entre o queixo e o peitoral. Então, se você baixar muito, ele vai quebrar. E se quebrar, minha filha, vai fazer um estrago nessa tua roupa. Então, eu sempre falo isso para os alunos, que é bem bacana, assim, né? Antes eu falava muito da maçã, mas eles não tinham pena, eles amassavam a maçã. E então eu falo agora o ovo cru, eles já entendem melhor. É bem legal, porque esse poder da imaginação que a Brooke Siler fala no livro dela é bem interessante, porque a gente consegue compreender, né? Que os alunos eles precisam de várias imagens, né, mental, e cada aluno precisa de uma coisa diferente às vezes dentro de uma aula, e é muito importante você saber disso. Continuando, nessa ainda na posição 3 ele fala: inicie expirando lentamente e comece a rolar vagarosamente para cima e para frente. Então é como se, na primeira fase desse rolamento para cima, ele ainda está inspirando. E na segunda fase do rolamento, ele já está expirando, tá? Na posição 4, a gente vê, enquanto expira lentamente, termine rolando para frente, até a testa tocar nas pernas. Mas vamos entender uma coisa, gente. Joe Pilates, o que ele falava, né? Falava não, na realidade o Joe não falava dessas coisas, nunca saiu da boca dele, por exemplo, powerhouse, né? Mas a gente sabe que ele trabalhava dessa maneira. Então, o que a gente precisa ver aqui? Essa curva, né, que acontece na coluna de Joe, no sentido de curva C, de prolongamento da coluna, não obrigatoriamente de pegar no pé, ok, a perna dele está esticada, ok, ele consegue pegar no pé, a mão dele, na realidade, se vocês olharem bem a fundo, vocês vão ver que a mão dele passa, né, tem uma pontinha aqui do dedo do pé, mas a coluna dele tá o tempo inteiro em C, que minha canetinha já não tá legal, tá o tempo inteiro em C. Então isso é muito importante, sempre em C de coluna, C de coluna. Então ele pede pra gente levar a testa até tocar nos pés, só que ele não coloca o adendo, né? Então eu vou te falar o adendo, desde que a sua coluna não entra em colapso em região nenhuma, desde que você mantenha o C de coluna. Então, é muito importante você entender que o objetivo não é pegar no pé, não é levar a testa no joelho, e sim abertura da coluna, mobilização dessa coluna, ok? Depois ele fala, inicie inspirando lentamente, enquanto retorna para a posição 3 e a seguir para a posição 2 e 1. Ou seja, ele vem retornando, né, essa posição. E retorna, né, a respiração do mesmo jeito, assim, vem inspirando numa primeira metade da descida e expirando numa segunda metade. Existem alguns alunos, né, alguns professores que falam que dessa maneira, que existe uma maneira de ficar um pouco mais intenso, vamos dizer assim, né, que dessa maneira vai chegar um momento que vai ficar fácil, né, vamos dizer assim, mas existe uma maneira de você intensificar. Então, qual que é a maneira de você intensificar? Você trabalhar numa respiração completa, mas para isso a respiração precisa ser longa, fluida, controlada, e você precisa fazer um movimento muito bem feito para não entrar em colapso e nem fazer um ataque, né? Querer subir de uma vez, que é muito comum. A pessoa vai fazer roll-up, ela não sobe usando o centro, mobilizando a coluna, ela sobe de uma vez. Não é assim. Então, sobe mobilizando. Se você está subindo nesse ataque, você não está preparado para passar para o próximo nível. Sua coluna precisa ser mais bem mobilizada. Lógico que existem
Existem alunos e alunos, existem lesões e lesões, etc. Mas é muito importante você entender isso. Ok, deixa eu ver aqui que a gente tem aqui a última parte, que é a nota que ele coloca, né? Então, ele coloca aqui, repita o exercício 3 vezes, tentando a cada repetição não apenas alongar o corpo cada vez mais, mas também alcançar mais e mais para frente como indicado. Essa hoje, assim, eu, Débora e muitos professores acabam utilizando isso como uma variação, uma maneira de você intensificar a aula, né? Intensificar o exercício. Não obrigatoriamente a gente faz, não é com qualquer aluno, normalmente eu passo isso quando eu dou aula para professores, mas raramente a gente utiliza isso num grupo, né, de alunos comuns. É muito difícil a gente ver as pessoas ensinando dessa maneira. Então, o que eu sempre te indico? Analisa o corpo do teu cliente para saber se verdadeiramente ele precisa disso. E mais, analisa para saber se ele pode fazer isso, se ele consegue fazer isso bem feito. Porque esses balanceios, né, dentro da educação física, principalmente, eles já foram retirados, né, de uso, vamos dizer assim, né? Mas você pode fazer desde que a coluna do seu aluno esteja bem aberta, né, no sentido de bem compressão dos discos para não prejudicar. Então, é muito importante que você entenda exatamente isso, tá? Precauções. Posição 1. Toda coluna deve tocar o colchonete ou o colchão. O corpo deve estar estendido, não flexione os braços ou as pernas. Olha que interessante. Joe dizia que a coluna tinha que estar toda chapada no colchão. É o que está escrito aqui na tradução, tá, gente? Então, a coluna tinha que estar toda chapada no colchão. E daí vem aquela famosa história da coluna neutra dentro do Pilates, né? Que o Pilates clássico tem a coluna, não preserva a coluna neutra, não preserva a curva fisiológica. Não tem nada a ver, gente, não tem nada a ver. Joe, aqui no livro, nessa tradução, ele fala: toda coluna deve tocar o colchonete ou o colchão. O corpo deve estar estendido, não flexione os braços ou as pernas. Lógico que isso, né, é o sonho, né? Fazer sem flexionar o braço, sem flexionar a perna. A gente trabalha numa construção, mas a gente pode, sim. Ele não vai descer aqui para poder dizer: não, Débora, não faz isso. Não, eu estou construindo o método com o meu aluno. Tá? Então, o que eu quero falar para vocês aqui sobre essa história da coluna neutra, curva fisiológica em si? Lembra que eu te falei que as coisas foram mudando? Que até ele mesmo foi mudando? Não é que você tenha que ficar com ela totalmente estendida, não é que você não tenha que preservar a sua coluna neutra. O que ele queria, na realidade, falar aqui era: toda a coluna deve tocar o colchonete ou o colchão, o corpo deve estar estendido. O seu corpo deve estar estendido. Se o seu corpo tem essa postura, ele vai ficar. E à medida que a gente for trabalhando, a gente vai reestruturando o seu corpo, aos pouquinhos, a gente vai encontrar a curva fisiológica para cada um. Eu sempre digo que esse negócio de curva fisiológica é até uma polêmica isso, tá? Porque assim, é bem polêmico esse tema. E isso que eu vou falar também é muito polêmico. Por quê? Eu sempre digo que esse negócio de curva fisiológica, que existe um padrão de curva fisiológica, eu não gosto disso. Por quê? A minha curva fisiológica pode não ser a tua curva fisiológica e do teu cliente pode ser diferente da minha. Nós somos pessoas diferentes, o biotipo é diferente. Cara, a gente tem que olhar o corpo do aluno. Então, se o meu aluno ele precisa dessa curva fisiológica, por que eu vou entregar outra? Porque a literatura está me dizendo? Negativo. Vou entregar o que ele precisa, tá? Então, é bem assim, é bem polêmico até, mas é importante a gente falar. Posição 3. Pressione as pernas contra o colchonete ou o colchão ou chão. Se na primeira tentativa não conseguir, coloque uma almofada sobre os pés para auxiliar. Nesse ponto, né, na posição 3, ele fala que, né, pressione as pernas contra o colchão. Eu gosto de usar pressione os pés. Por quê? Com o decorrer do tempo, trabalhando e estudando, a gente verifica que muita gente acaba fazendo uma pressão atrás, no joelho, assim, para ele poder empurrar o colchão e não na perna em si, né? Não muscular, e sim no joelho. E isso faz com que a gente force um gênio recurvado. Então, eu prefiro dar o feedback para o meu cliente de empurre o calcanhar no colchão,
não obrigatoriamente gerando a força atrás do joelho. Às vezes eu ainda digo assim, dobra um pouquinho o teu joelho, faz o movimento pensando que o teu ponto de two-way stretch é o teu calcanhar e a tampa da tua cabeça. E aí a gente consegue fazer um trabalho sem tensional, sem gerar uma rigidez no joelho. E digo mais, vou dar uma dica aqui para vocês. Eu gosto de trabalhar o frog com a alça, ao invés de ser no pé, lógico que não do reforme clássico, tá? Porque é diferente. Mas se eu pudesse fazer no reforme contemporâneo, que eu faço as adaptações, colocar na coxa, né? Passar e deixar na coxa. Aí eu vou trabalhar mais o meu glúteo e o meu cliente vai tirar essa pressão quando estica o joelho no joelho, tá? É uma dica. E assim, a gente tem... Eu estudei isso com a Mari Antarin, né? Que é de Barcelona e assim, super deu certo com todos os meus alunos. Uma dica que eu deixo para vocês. E na posição 4, ele fala, as pernas devem permanecer no colchonete ou no chão com o joelho travado. Então, entenda, joelho travado no sentido de permanecer com a perna estática, tá? Não obrigatoriamente em recurvato, vamos dizer assim. Pega aquela dica que eu falei ainda agora sobre empurrar o calcanhar, que aí vai ajudar. As palmas das mãos devem ficar estendidas sobre o colchonete ou o chão, braços estendidos para frente. Então, a palma da mão, ela fica, né, sempre sobre o colchonete ou o colchão lá atrás e ela vem na direção do colchão novamente, né? Tem alunos que eu gosto de trabalhar, na realidade assim, é quase que unânime, tá? Eu não trabalho trazendo essa mão para a direção do chão, eu trago para frente. Da mesma maneira que tá aqui nesse aqui, eu só continuo o movimento, eu não trago nessa posição, porque quase ninguém consegue ter uma coluna assim como o de Joe. Então eu mantenho a abertura da minha coluna, não faço colapso em nenhuma região e prolongo a coluna à frente, tá? Para frente e para cima. Então ele já saiu do chão, tá vindo para frente agora e não obrigatoriamente para o chão novamente, porque a coluna do meu aluno ela não vai para cima. Aqui a coluna de Joe ela vem nessa direção, ó, tá? Ela vem nessa direção. Se o meu aluno for fazer isso, normalmente a coluna dele vem para cá mesmo, né? Para o chão. E isso não é legal, tá bom? Observações, a parte final, ele coloca assim: este exercício fortalece a musculatura abdominal e restaura a posição natural da coluna. Por isso que eu digo para vocês que esse exercício é muito importante. Por isso que eu digo para vocês que não obrigatoriamente eu vou fazer desse jeito. E que cada aluno tem a sua posição fisiológica, porque é uma curva natural. Natural para você, natural para mim, natural para o seu aluno e assim por diante. Tá bom? Então eu espero que você tenha gostado. Marca aqui nos comentários um amigo, né? Ou até um aluno mesmo que precisa assistir esse vídeo. E me fala também o que você achou, o que você aprendeu com esse vídeo, tá bom? Um beijo. Até amanhã!